Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal vamos falar da polêmica envolvendo o São Paulo e Flamengo, destino de jogador contratado esse ano e muito mais. Vambora pro vídeo. Flamengo e São Paulo se enfrentando, a gente traz a campanha dos dois em 8 jogos dentro da competição, 6 vitórias do Flamengo, 1 empate e 1 derrota, aproveitamento de pouco mais de 79%, 17 gols marcados para 5 sofridos. O São Paulo venceu 5 jogos, empatou 1, perdeu 2, o aproveitamento de 66,7%, 10 gols marcados e 6 gols sofridos. Decisão que aconteceu. R$700 é o preço para a torcida do São Paulo comparecer no jogo do dia 17 no Maracanã. Hoje começaram a ser vendidos ingressos, o Cícero vai detalhar melhor na participação dele pelo site. Os torcedores do São Paulo poderão acessar esse site a partir de quarta-feira com este valor, meia entrada 350. E claro que este valor muito alto chamou a atenção da torcida, que já protestou nas redes sociais, e também da diretoria do São Paulo, que ainda não sabe a data de início de vendas, ainda não definiu para o jogo da volta dia 24, nem os valores. Mas o São Paulo está tentando ver um método de colocar para os visitantes o mesmo preço no jogo da volta. A gente acompanha uma declaração do presidente Júlio Casares à ESPN a respeito deste assunto. Hoje o São Paulo é um clube mais popular do Brasil. Nós tínhamos essa preocupação também de incluir torcedores, e quando nós chegamos na nossa gestão, nós criamos o setor popular 1, que fica atrás do gol do portão de entrada, e o setor popular 2, que é o coberto, com 2 preços diferentes, mas preços acessíveis. E ali, se juntar os 2 setores, dão 14 mil lugares, o que é algo extraordinário para que essa população, que não tinha inclusão, que vinha ao estádio muito pouco, possa vir mais, porque vir ao estádio não é fácil, é custoso. Você tem o preço do ingresso, o transporte público, o sanduíche, se você vem com a esposa e com o filho, já são 3 ingressos. E o São Paulo observou isso. Eu não recebi oficialmente, eu vi pela mídia que teria um preço de R$700 para o visitante, que poderia ter uma meia entrada de 350, alguma coisa nessa linha. Eu não recebi oficialmente. Nós vamos ter a reciprocidade. O preço praticado lá será praticado aqui para os visitantes. Bem, muito bem. O São Paulo tem outro problema para administrar no jogo do dia 24. São hoje 61.716 sócio-torcedores. Existem 5 planos. O de máxima prioridade é o Diamante, que tem 8.700 inscritos hoje. Cada sócio Diamante pode comprar um ingresso ao preço simbólico de 30 centavos e mais 4 entradas ao preço cheio, ou seja, 5 ingressos. Se todos exercerem esse direito, provavelmente os 44 mil ingressos vão ficar todos com o sócio Diamante. E não vai abrir vendas nem para a prioridade 2, que é o sócio tricolor, nem para as demais. Sócio vermelho, sócio branco e sócio preto. Quanto mais o torcedor normal, porque os outros 20 mil ingressos estão divididos entre camarotes, cadeiras cativas e ingressos para a torcida visitante. São vários problemas para administrar até o início da venda, Gláucia, principalmente quanto ao preço e quanto à compra dos ingressos para o jogo do Morumbi. Para o jogo contra o São Paulo, o Flamengo tem problemas. O maior deles, as lesões de Arrascaeta e de Luiz Araújo, dificilmente terão condições para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Enquanto que Bruno Henrique e também o Ayrton Lucas, esses não jogam contra o Atlético Paranaense. Estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Glaucia. Você colocar R$700 para quem tá vindo, tipo, visitante, tipo, ingresso de futebol, gente. Quem vai jogar? O Zico volta, o Adílio, o Leandro, Andrade, vai ser aí o São Paulo do Raí com... Vem. E assim, nenhum demérito aos jogadores que vão jogar e tal. Não, gente, R$700. Não dá, não. Se você vai pagar R$700, eu vou te falar. Faz um churrasco, porque vocês vão comer, tipo, a carne mais... Pro visitante, o visitante ainda tem a viagem, ainda isso, tem hospedagem, gente, assim, ainda tem... Eu acho que é um tipo de coisa que você tem que ir no negócio do consumidor lá e ir pra cima. Isso daí é abuso de autoridade, sei lá que bagaço que é. É sacanagem com qualquer torcedor, não é porque é do São Paulo, fosse do Botafogo, do Vasco, qualquer um, cara. Isso, se o São Paulo, se fosse ao contrário, enfim, isso não pode acontecer, gente. 700 mangos, tá maluco, assim de casa. Compra carne, compra cerveja pra caramba, é isso. Não, futebol é negócio, essa diretoria do Flamengo sabe arrecadar, entende disso. Mas isso é completamente fora da realidade do Brasil, completamente desequilibrado. A gente está falando principalmente de um Flamengo que tem a maior torcida do país, né? É uma estratégia nítida para você forçar o rubro-negro a virar sócio. Você vai ter um preço mais acessível, né, para estar presente apoiando o seu time do coração, mas é uma estratégia também, né,
que tem que ser muito criticado com o visitante, né? O processo de você esvaziar uma final e esvaziar também a presença da torcida do São Paulo. E por isso vai pagar com a mesma moeda, assim, ao futebol brasileiro, né? Sim. O Casares já falou. Então, no Morumbi, 700 mangos aí pro torcedor do Flamengo. Aí você fere o torcedor. Às vezes a gente tem muito amigo flamenguista que mora em São Paulo que queria ir pro jogo. Sim. Entendeu? É ruim pra todo mundo. Fica inviável, assim. É um processo de elitização mesmo que a gente tá vendo no futebol brasileiro. E eu acho que a gente tem que pisar um pouco no freio nesse sentido. É necessário arrecadar? Claro. É necessário você dar um boom no seu plano de sócio-torcedor? Com certeza, mas tem que ter mais equilíbrio. Tem que ter mais acesso. O Ministério Público não pensou nisso, já que ele descobriu ontem que ia ter jogo. Após essa decisão da CBF, que é uma piada, o jogo pode ser adiado novamente, pois a Sul-Americana na semifinal vai para quarta e quinta. O Corinthians joga primeiro em casa. Se for na quarta, vai ter que mudar de novo a data do jogo. O São Paulo pode ser que seja na quinta-feira, nem na quarta. Então tá marcado um dia lá. Se o Corinthians jogar nesse dia pela Sul-Americana, vai ter que remarcar de novo o jogo. Então, por favor, vamos cantar em uma só voz. Alô, Ministério Público! Vamos colocar a culpa em quem é? É culpa de todo mundo. Sim. Né? Culpa é de todo mundo. Quem achou que dava para fazer, de uma hora para outra, assim, eu sou a favor de pensar, de pensatas, de tentativas de que as pessoas possam torcer para o seu próprio time no dia do jogo. Mas, de qualquer forma, quem marcou isso, quem pediu a autorização foi a CBF para a Polícia Militar. Não é uma decisão da Polícia Militar em São Paulo não ter duas torcidas na rua. Uhum. Então, foi feito errado do princípio. Quando ela atualizou a tabela no dia 12 de agosto e marcou esses 2 jogos para cá, o pedido de autorização para saber se dava para fazer, foi feito para o órgão público errado. A CBF errou aí. Muito bem. Na semana seguinte, no dia 21, o Ministério Público se manifestou contra. Sim. Nós estamos no dia 1º de setembro. A chance disso acontecer é enorme. São Paulo não tem tido, não só não sabe fazer, como não tem nenhuma experiência em fazer tanto evento no mesmo dia. A CBF superestimou o seu poder, porque a Globo pediu Corinthians e Palmeiras na televisão. Porque não era no domingo Corinthians e Palmeiras. Era no sábado, preventivamente, antes. No sábado. Era. No sábado, o jogo Corinthians e Palmeiras era sábado. Quem pediu o jogo no domingo foi a TV. A CBF foi e pediu para a Polícia Militar. Então, desde o dia 21, o primeiro protocolo do Ministério Público pedindo adiamento do jogo, já podia ter se tomado essa atitude. No dia 21, já se sabia que o Corinthians ia jogar a Sul-Americana na quarta, que na terça e o Palmeiras ia jogar na quarta. Podiam ter voltado atrás e falar, não, então o Corinthians e o Palmeiras vai voltar para o sábado de novo. Não fizeram isso. Então o Ministério Público está erradíssimo, tá? Assim que ele ouviu o movimento, algum promotor do Ministério Público tinha que ter sabido disso na hora. Mas o movimento todo foi todo errado. Parece que eles começaram a fazer o jogo agora. Hoje de manhã eu liguei para o Corinthians. Isso é para saber se ia ter jogo. O Duílio falou para mim, não sei. Ainda não sabemos, mas nós falamos que nós queremos jogar. Liguei para o Palmeiras. Nós queremos jogar. Isso que o Arnaldo está dizendo, ele vai contra o pedido da polícia, porque a polícia pediu para adiar Corinthians e Palmeiras. Por que não é o Corinthians e Palmeiras? Primeiro porque o Corinthians já tem um jogo adiado, já tem uma data. Porque é o jogo da TV. Jogo da TV, tem uma pressão. Mas, de qualquer forma, há ainda uma grande preocupação da inteligência da Polícia Civil, que é quem faz policiamento preventivo. Por quê? Porque há um alerta de briga em locais da cidade, porque a Mancha Verde não se manifestou, não decretou luto quando morreram os corintianos no acidente voltando de Belo Horizonte. Porque antes o Corinthians não tinha, a Gaviões, ou não sei, acho que a Gaviões não tinha decretado luto quando a Gabriela morreu com a garrafada no pescoço. E porque antes, o Palmeiras não sei o quê. E porque antes, sei lá o quê. 6:10. Então, parecem novas pessoas vindo de uma realidade paralela, mesmo que o Luxemburgo tenha habitado, chegado aqui para falar, não, vamos jogar todo mundo nesse dia que agora vai funcionar. De uma hora para outra, sem nenhum trabalho, joga todo mundo no mesmo dia e pior, não é no mesmo horário. Porque no mesmo horário ainda é um que é do canto da cidade. Mas quando acaba um jogo e você volta para casa, você pega o metrô que vai para... Não é todo corintiano que mora em Itaquera. Não queria contar para vocês, mas não é. As pessoas pegam o metrô para chegar até... Assim como nem todo São Paulino mora na Zona Sul. Como é que vai fazer para chegar o São Paulino? Então, assim, o erro é total. E eu acho que o Ministério Público precisa ser culpado, sim. Mas dessa vez, tem muita gente errada no caminho. Muita gente errada. E bom, e vamos lembrar, então, a todo mundo, a todos os envolvidos, que esse jogo de São Paulo que está marcado agora para quarta-feira, dia 27, pode não ser quarta, porque nesse dia pode ser que o Corinthians esteja jogando pela Sul-Americana. Então pode ser que seja quinta. É muito Estamos aqui avisando, hein? Jogue quarta. Atenção, pessoal, G4 alerta. O dia pode ser que não seja nesse dia o jogo do São Paulo, que já está adiado. Para fechar o assunto São Paulo... Só uma... Pode falar, mas eu só... Acho que a Marília, em relação ao São Paulo, o jogo adiado, eu acho que tem os dois lados. Por isso que eu estou dizendo que não eram os dois clubes... digamos, alvo do adiamento, mas
tanto São Paulo quanto Coritiba disseram sim pro adiamento. Então, cara, bateram 15 15 dias sem jogar é pesado, hein? Mas é aquela história, São Paulo precisa de folga. Então, né? É aquilo, né, Massini? Eu acho que aí é aquilo. É a mesma situação do Flamengo, mais ou menos. Vai jogar sábado e só volta a jogar no meio, Cariacica, e depois o jogo com São Paulo na primeira final. Beleza. Bora de mais uma informação exclusiva também ligada à Turquia. O Antalyaspor quer levar Jackson Mendes, volante que pertence ao São Paulo, 26 anos de idade, contratado depois da Copa do Mundo, chegou com um enorme cartaz. Os primeiros momentos no São Paulo foram bem legais, mas ele acabou perdendo espaço. Tem atuado muito pouco. Na temporada são 23 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência, mas ele não entra em campo desde 25 de julho. Quase 45 dias sem atuar. Teve 9 minutos em campo contra o Corinthians. A última vez que o Jackson Mendes foi titular aconteceu em 16 de julho. Agosto, setembro, lá se vão quase 2 meses sem que ele atue como titular. Importante contar que a proposta do Antalyaspor não foi das melhores. Time turco quer o Mendes por empréstimo de uma temporada sem compensação financeira, ficando a possibilidade da opção de compra, e não obrigação de compra, e sim uma opção de compra no valor de 1 milhão de euros, que hoje equivale a 5 milhões e 300 mil reais. Contei para vocês que a janela na Turquia só fecha em 15 de setembro, ou seja, vai caber ao presidente Júlio Casares aceitar ou não a liberação do volante. Se houver acordo, o Mendes será liberado ainda nessa semana para se juntar ao Antalyaspor. Se depender do atleta e do seu empresário, posso garantir para vocês que haverá um acordo. O Mendes já deixou bem claro que não está contente com tudo que tem vivido no São Paulo, prefere se negociar. Eu, na condição de dirigente do Tricolor, exigiria uma pequena compensação financeira pelo empréstimo para que o negócio saísse. Bora de notícia então. Jackson Mendes, jogador que chegou com status de Copa do Mundo, né? Ele tinha atuado pela seleção equatoriana, fazendo ótimos jogos. Eu mesmo falei aqui no canal várias vezes, eu vi em loco o jogo Equador e Holanda, onde o Jackson Mendes atuou muito bem. Foi um monstro, jogador meio campo, box to box e tal. Estava na MLS e o São Paulo acabou contratando o jogador com a expectativa gigantesca de ser um grande jogador, de ser um dos principais jogadores dessa temporada. Algo que acabou não acontecendo. E aí a gente vai falar, poxa, mas o cara é ruim, avaliaram mal? Não, o Jackson Mendes é um excelente jogador. A questão toda foi adaptação. E eu me lembro que eu fiz o jogo, tá, no YouTube, lá no campo da Ferroviária, no estádio Arena Fonte Luminosa, né? Ele estreou fazendo gol, bem demais. Só que aí o jogador passou por umas dificuldades, não teve adaptação, foi perdendo espaço com o Rogério Ceni, chegou o Dorival Júnior com uma outra ideia de jogo que ele não se encaixa pelo perfil dele. E isso não é culpa do Dorival, isso não é culpa do jogador, isso é circunstância, isso acontece. Então o Jackson Mendes é um jogador que está tentando buscar seu espaço no elenco, no grupo de São Paulo. Só que hoje ele não vem sendo nem relacionado, né? Então o São Paulo entende que é um jogador que hoje está sem espaço no time, mas que tem que buscar o seu espaço, tá lá, tá para jogo, tá para brigar. E chegou uma proposta de um clube turco por empréstimo, mas essa proposta foi uma proposta de um empréstimo gratuito, né, sem pagar aquela coisa toda, com uma opção de compra no final. O São Paulo recusou essa proposta, né? O São Paulo disse que, olha, assim, é um jogador que chegou com pompas, badalado, aquela coisa toda, para você emprestar de graça. O São Paulo prefere deixar ele no elenco para buscar uma vaga no time titular. Então o São Paulo entende que dessa maneira, esse modelo de negócio não cabe. Existe a possibilidade desse negócio acontecer? Existe. Sim, a janela só vai fechar no dia 15 de setembro, né? A janela da Turquia. Então existe a possibilidade. O que esse clube turco precisa fazer? Melhorar a proposta. Então, se de repente eles apresentarem uma proposta pagando o São Paulo, um empréstimo pago, e eles pagando o salário com uma opção de compra no final, aí a coisa muda de figura. Aí o São Paulo começa a abrir conversas. Aí existe a possibilidade do empréstimo. E claro que isso vai depender também muito da vontade do jogador. Se chegar essa proposta nos moldes que sejam mínimos para o São Paulo aceitar conversar, porque essa proposta que chegou, o São Paulo nem quis abrir conversa e já recusou. Se chegar uma proposta que o São Paulo quer abrir conversas e o jogador quiser sair, o jogador chega e fala assim, ó, me libera, né? E aí vai ser uma situação completamente diferente. Então, essa situação não está fechada completamente. Pode acontecer do Jackson Mendes deixar o São Paulo por empréstimo para o futebol da Turquia, mas vai depender desse clube melhorar as condições da oferta e essa contraproposta pode acontecer ainda essa semana. E a gente, claro, vai acompanhar de perto e vai
informar vocês. Falar agora de uma expectativa completamente diferente, que é um time que disputa uma final de um campeonato, né? O São Paulo disputa a final da Copa do Brasil, com o adiamento da partida do jogo contra o Coritiba, né? Pelas questões de segurança, teve o derby, detal, aquela coisa toda em São Paulo. O jogo do São Paulo acabou sendo adiado, e aí o São Paulo mudou a programação, deu folga para os jogadores. A reapresentação é hoje à tarde no CT da Barra Funda, e é um São Paulo que chega, né, nessa reapresentação pós-fechamento de janela dos principais mercados europeus, com a promessa sendo cumprida pela diretoria, né? Dorival Júnior fez um pedido, né, quando começou a janela, a abertura de janela, transferências, aquela coisa, ele não queria que negociasse nenhum jogador jovem do time titular. E o São Paulo conseguiu passar ileso nessa janela dos jogadores que são considerados titulares, apesar de que teve procura. Recentemente a gente falou do Wellington, né, lateral esquerdo, que o São Paulo não quis abrir conversas com o time inglês, a oferta era baixa, aquela coisa toda, a não ser que fosse uma coisa de 20 milhões de euros, aí abriria negociações. Não foi o caso, foi algo bem inferior a isso, e o São Paulo manteve aí o Wellington, que agora corre, né, para tentar renovar o contrato dele, né, estender o contrato dele, que vai até o fim de 24. Mesma coisa do Rodrigo Nestor, que teve sondagens do Zenit da Rússia, né, do futebol russo. São Paulo também não abriu conversas, não abriu negociações. O mesmo Pablo Maia, que é um jogador que tem muito mercado no futebol da Inglaterra, assim como o Beraldo, que inclusive o presidente Júlio Casares foi às redes sociais comemorar a permanência do jogador, vinha recebendo muitas sondagens do mercado europeu, Premier League principalmente, um jogador que já é uma realidade hoje no mercado europeu, nos clubes europeus, pelo bom desempenho e claro, chamando a atenção, sem dúvida nenhuma. Então o São Paulo consegue segurar Nestor, Beraldo, Pablo Maia, Wellington, 4 jogadores que a gente pode considerar como pilares ali do time titular do São Paulo, e são jogadores que o Dorival Júnior conta muito e vê como fundamentais aí nessa caminhada aí de Campeonato Brasileiro e principalmente na final da Copa do Brasil. Então, essa atitude da diretoria fez com que os laços com a comissão técnica ficassem fortalecidos. A relação é extremamente boa, né, em relação a tudo que a diretoria entrega para o Dorival Júnior e o que o Dorival Júnior tem feito de trabalho no São Paulo. Há um conformismo dos dois lados, evidentemente, há uma relação muito boa, né? O Muricy Ramalho, que é um cara que já trabalhou com o Dorival Júnior, lá no começo da carreira do Dorival Júnior, né, no Figueirense, existe um bom relacionamento, um bom andamento de trabalho, muito em função desse pedido que o Dorival fez e que foi atendido, e que na janela o São Paulo não vendeu nenhum jovem jogador nessa janela de transferências, e algo que foi muito importante e muito saudável para o ambiente do São Paulo. São Paulo, então, que vai focar nesse período de treinamentos de data FIFA, claro, entrosar cada vez mais o time, dar condicionamento físico a quem precisa, né, principalmente Rames Rodrigues, os jogadores que chegaram, e é um São Paulo totalmente focado na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Começar falando aí dessa questão dos preços, né? R$700 para ir visitante, R$400 para mandante Maracanã. É inexplicável, surreal, desrespeitoso. Ah, mas se você tiver só torcedor, você não paga esse valor. Cara, independente, eu acho que os clubes aí estão perdendo um pouco a mão. O São Paulo vai ter esse problema no jogo da volta. E vai ser recíproco, né? Se for realmente cobrado 700, vai ser cobrado também se for o Flamengo 700 do Morumbi. Desrespeito de um lado, desrespeito do outro. Simples assim. Voltando ao valor dos ingressos. O sócio torcedor mais alto do São Paulo paga R$200 por mês, então ele tem direito a um ingresso quase que gratuito, né? Não é gratuito porque ele está pagando essa mensalidade. E mais não sei quantos ingressos, valor cheio. Cara, isso abre um precedente meio complicado, né? E será que esse cara que tá pagando R$200, ele vai continuar pagando depois da final da Copa do Brasil? Será que não é só um mecanismo dele pagar em 1, 2 meses, entendeu? Sabe, eu queria entender isso direito, não fica claro. Eu acho que São Paulo tem que começar a repensar bem o sócio torcedor, talvez bonificar quem vai mais ao estádio, não necessariamente quem paga mais. Eu não sei, acho que tem que ser estudado, porque muita gente que gostaria de ver o jogo não vai poder. Tudo bem, Marcelo, tem muito mais de 60 mil pessoas que gostariam de ver o jogo e não vão poder, realmente. Mas assim, você começa a como eu posso dizer, monopolizar os ingressos, sei lá, fica na mão de poucos, entendeu? E aí não adianta você ter lá a área popular, né? Pois bem, é um assunto meio complexo, é importante o crescimento sócio-torcedor, porque isso ajuda, principalmente no pagamento aí de jogadores, né, no pagamento do futebol, né, então quanto mais melhor. Tanto é que o Palmeiras vive muito bem disso, tem mais de 100 mil sócios-torcedores e vive com o Allianz cheio. E o São Paulo nem tinha isso tudo e vivia com o Morumbi cheio. Imagina com um sócio-torcedor com esse número, como é que vai ser.
Já vai ter que aumentar o Morumbi, né? Vai ter que acabar com aquela pista de atletismo e tudo mais. Mas esse é um assunto mais pra frente. O momento é essa questão desse absurdo desse ingresso. Eu acho que Procon e companhia deveriam ser acionados, porque é um desrespeito total. Torcedor que vai na campanha inteira, chega na final, e aí, como é que fica? A verdade é que esses gestores aí não estão com nada, essa que é a verdade. Esperamos aí que São Paulo possa ser aí o vanguardista e possa pensar em algo que beneficie o torcedor, né? É porque você não ganha só na renda, né? Tem venda do produto dentro do estádio, você vende mais camisas, você consegue patrocínios pontuais. A gente estava falando alguns dias atrás, São Paulo deve fechar com a LG. Então, assim, não é só a receita do jogo, mas é o assunto que está em voga. E outro assunto que está em voga também dessa segunda-feira que a gente está falando, essa terça-feira, é a possível saída do Jackson Mendes. Cara, o cara não joga há séculos. Quando não joga o Pablo Maia, joga o Juan. Quando joga o Juan, joga o menino da base. Quando não joga o menino da base, você bota o Alisson, o Gabriel Neves de primeiro volante. Então, cara, empresta ele, mesmo que seja 0,800. Vai ser que ele joga e o clube depois, futuramente, que obtenha o jogador aí, queira comprar ou ele apareça no mercado e possa ser vendido para outro clube. Porque não tá jogando, cara. Entendeu? É um ativo ali parado que você paga a mensalidade. Ponto. E o São Paulo, ao final da temporada, vencendo a Copa do Brasil ou não, mas principalmente se não, vai ter que vender aí urgentemente, mas vencendo também vai ter que vender jogadores, se desfazer, já começa. Entendeu? Até porque o brasileiro, né? São Paulo só não deu adeus ainda porque não chegou nos 45 pontos. Então é isso. É o São Paulo aí voltando aí sua intertemporada com foco na final da Copa do Brasil. Vai pegar o Flamengo um pouco desfalcado, sem ser o Arrascaeta e o Luiz Araújo, são dois grandes desfalques. Mas eles têm Everton Cebolinha, tem Bruno Henrique, tem Everton Ribeiro. Eles têm um time estelar, né? Que tá num momento turbulento, como também o São Paulo vive um momento instável. Então é torcer para o Dorival conseguir recuperar essa equipe nesse período e que a gente possa tirar esse grito entalado da garganta, né? Então é isso, pessoal. Agora, o São Paulo voltando a campo aos treinamentos, com certeza teremos mais notícias sobre o nosso tricolor. Que venham notícias boas, não é não? Então é isso. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quiser ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.